Oi, gente, cheguei na página 100 de A Metade Sombria do King. E essa releitura tá, simplesmente maravilhosa. Olha quanto post-it. Digo releitura porque eu li ele tem, acho que uns 2 anos, em inglês, que eu ganhei de presente. E eu li, agora estou relendo. E eu amo essa história, porque essa história é completamente maluca. Mas vamos lá. A primeira frase da página 100 é: a capa de Homer foi encontrada 2 noites atrás no estacionamento de uma parada na I-95 em Connecticut. Bom, do que se trata o livro? O livro vai contar a história do Ted Belmont, que é atualmente um escritor de certo renome, mas porque ele escreve sob pseudônimo, que é o pseudônimo do George Stark, que é um cara que escreve romances policiais um pouquinho mais macabros, que tem um vilão bem pesado, bem cruel. E ele, quando era um garotinho, o Ted, quando era um garoto de mais ou menos 11 anos, ele começou a ter fortes enxaquecas e começou a ouvir cantos de pardais. Ele foi levado no hospital para um neurologista e foi feita uma cirurgia porque encontraram o que parecia ser um tumor dentro da cabeça dele. E, na verdade, não era um tumor, era algo... um negócio muito estranho. Possível, mas muito estranho. E isso afeta, de certa forma, a vida dele. O que eu tô achando do Ted? O Ted, na verdade, são 2 personagens principais nesse livro, que é o Ted Belmont, que é um cara normal, pacífico, até meio babaca, sabe? E o outro é o George Stark, que é seu alter ego, que é um cara completamente maluco, tá? Mas eu não sei ainda qual dos 2 eu prefiro. Bom, coach, eu marquei muita coisa nesse livro, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é logo no começo, que o Ted fala do George Stark. E ele fala do George Stark de uma forma bem estranha até. Quando ele deveria ser muito grato ao George, ele acaba falando umas coisas bem cansativas. Aqui, ó. Ele coloca assim, ó: George Stark, 1975 a 1988, um cara não muito legal. Tipo, é exatamente isso que ele fala do cara. Se eu vou continuar lendo, lógico, eu vou continuar lendo, esse livro é muito bom. E a última frase da página 100 é: Liz olhou pra ele com a boca aberta, e nos braços dela, primeiro o William e depois o Andy começaram a chorar. Bom, gente, então é isso. Eu volto com a resenha depois, certo? E até! Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar de A Metade Sombria do King, que acabou com um negócio desse inteiro, sem contar com a quantidade de marca-texto. Bom, A Metade Sombria é um dos meus livros favoritos do King, e ele vai contar a história de um escritor que resolveu escrever como um pseudônimo. Ele escrevia romances que não faziam muito sucesso, até o dia que ele resolveu escrever uma história sobre o pseudônimo de George Stark. O George Stark é tudo aquilo que ele gostaria de ser, tudo aquilo que ele gostaria de falar, escreve tudo aquilo que ele gostaria de falar, da maneira como ele gostaria, só que ele não tem coragem. E ele cria esse pseudônimo, e esse pseudônimo, de certa forma, ganha vida. E começa a persegui-lo, assim que ele sente que o seu criador, o Ted, resolveu dar um fim à sua vida. Isso mesmo. Bom, como assim ele resolveu dar um fim à vida de um pseudônimo? Afinal, o pseudônimo não tem vida própria, na verdade. É um personagem criado apenas na nossa cabeça
pra gente fazer coisas que não gostaria de fazer ou não poderia fazer com a nossa própria identidade. O que acontece é que o Ted, quando ele tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade, ele começou a ter sérias dores de cabeça, a ter alucinações sonoras e visuais com pardais e a ter apenas uma convulsão. Ele foi diagnosticado com um tumor cerebral e foi submetido a uma cirurgia para remover esse tumor, que não era o tumor, era uma coisa bem grotesca e bem nojenta. E que é o resultado de tudo que acontece com ele nos anos que vem, né? Ele se casa, tem um casal de gêmeos, o William e a Wendy, e resolve então um dia colocar um fim na vida do George Stark. E quando ele faz isso, ele desperta um mal absurdo. George Stark, de certa forma, ganha vida e começa a eliminar um por um todas as pessoas que foram responsáveis por colocar essa ideia e compactuar com essa ideia de destruir ele. Ele sente inveja de tudo que o Ted tem, da vida, dos filhos, da mulher, e de poder ver o sol e de poder viver. Então ele decide que precisa que o Ted o traga de volta, a todo custo. E ele é capaz de qualquer coisa, ele é capaz das coisas mais atrozes para conseguir ter o que ele deseja. O que ele não esperava é que o Ted ia descobrir uma forma de destruir com ele. Uma forma que ele não sabia, porque algumas coisas são apenas do Criador e não da criatura. E a criatura não tem poder nenhum sobre aquilo que não foi criado por ela e nem para ela. Então, o Ted acaba descobrindo qual é o ponto fraco do George e vai fazer o possível e o impossível para fazer com que finalmente George Stark suma desse planeta e vá viver aonde ele deveria viver para sempre e da onde ele nunca deveria ter saído. Gente, meu Deus. Eu já tinha lido esse livro, mas eu acho que eu li numa época que eu não estava muito afim, porque não foi uma leitura que me cativou da mesma forma como foi agora. É simplesmente perfeito. E ele tem aqui na introdução, ele fala a respeito do Richard Bachman, né? Como ele criou Richard Bachman, por que ele criou Richard Bachman, o que aconteceu quando ele decidiu por fim no Richard Bachman. É muito, 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 muito bom. E eu já aviso que quem for ler nessa edição, não leia os extras. A gente vai ter na página 457 o King falando do Richard Bachman e dando alguns spoilers sobre alguns livros que foram escritos pelo Richard. Uma forma de agradecer e tudo. E dá uns spoilers bem chatinhos no final, então não leiam se você não leu todos os livros do Bachman, porque você pode se arrepender amargamente e não querer ler mais nenhum desses livros. Certo? Então é isso. Até a próxima e tchau.